Como vai, minha gente querida? Que bom estar com você aqui para a gente partilhar uma porção do Evangelho. Iniciamos praticamente um ano aí, né? Que bom retornar aqui no Família Café para a gente partilhar de um momento, de um tempo, a partir da leitura do Evangelho. E eu quero eleger para você aqui, para a gente ler junto o Evangelho segundo João, a partir do capítulo 1. Se você quiser e quiser acompanhar aí, abra sua Bíblia aí junto comigo aí, no capítulo 1 do Evangelho de João. Diz assim, a partir do verso 1: No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Este estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O Evangelho de João ele pode ser considerado um evangelho teológico. Qual a diferença dele para os demais evangelhos? Se você pegar Mateus, Marcos e Lucas, você vai ter os evangelhos que eles trazem relatos que são relatos dentro de uma certa cronologia dos passos de Jesus, até o momento do suplício, sacrifício, ressurreição. Agora, se você vai para o Evangelho de João, não é que ele não vai chegar nesse mesmo ponto, mas ele vai partir por outros caminhos. Você vai ver algumas nomenclaturas, alguns titularidades a Cristo. Bom pastor, pão da vida, a ressurreição e a vida, todas essas e mais outras titularidades estão aqui nesse evangelho. Nessa primeira parte, você pode talvez ter lido na sua Bíblia aí, o verbo se fez carne. Verbo, palavra, logos, é o texto, a palavra no original. Essa ideia de que no princípio era a palavra, se você fizer um esforço um pouquinho aí de lembrança, ou se quiser ir rapidamente lá para Gênesis capítulo 1, como é o primeiro livro da Bíblia, é fácil. Você vai encontrar lá dizendo assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E se a gente fizer só um comparativo, um paralelismo, a gente vai ver que João e Gênesis se conversam. Essa ideia de no princípio. Tá. E o que isso está sendo direcionado aqui para a gente? Uma das coisas que é muito importante para a compreensão cristã é que o Cristo sempre existiu. O nome disso é pré-existência do Cristo, crística. Essa pré-existência dele aqui rememora a gente a experiência de que as coisas que foram criadas não foram criadas a partir de uma relação distante, mas de uma relação onde o Cristo é ativo. Há uma experiência ativa do Cristo na criação. Essa relação de Cristo e de criação, ela é bem transmitida pelo apóstolo João. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Então não é uma coisa fora, não é um alguém distante, mas é consubstancial, está ali junto. Muita coisa teológica aqui, né? Está ali junto com ele. Nessa percepção de estar junto com ele, ou seja, da unidade, da trindade, essa experiência e vários elementos aqui sobre a fé cristã, tudo isso num verso só, vai trazer enfática e decisivamente a seguinte percepção: nele, Cristo, foram criadas todas as coisas, e sem ele, nada, absolutamente nada do que foi feito se faria. E aí, minha gente, eu fico pensando, por que a gente tem tão pouca fé para acreditar que nesse vazio, nessa vacuidade que a gente chama de vazio diante das dificuldades da vida, no verdadeiro vazio, naquilo que existia lá atrás, que era chamado de ex nihilo, ou seja, quando nada existia, nada, absolutamente, nenhuma matéria-prima existia, ele fez tudo existir a partir de matéria inexistente, ou seja, criar a partir do zero, do nada. Por que então ele não pode fazer hoje, na experiência da sua vida, naquilo que você vive hoje, que eu chamo de intransponível, de impossibilidade? Ele, criador de todas as coisas, pode trazer à vida aquilo que não existe como se já existisse.
A fé é essa perspectiva antecipatória, onde você sabe que por meio das realidades humanas não há proeminência da existência, mas por meio daquilo que se crê e de uma palavra que dá forma às coisas, porque ele fala e tudo acontece, é fato que a gente está diante de uma perspectiva possível quando a gente crê. É interessante porque uma pessoa que entendeu muito bem isso foi Pedro. Quando Pedro estava na pesca, frustrada, nada pescou a noite inteira, Cristo chega para ele e Jesus diz assim, joga do outro lado. Ele fala o que a frustração dele tem de alto e bom som. Como é que eu vou fazer isso? No final das contas, vamos lá, eu pesquei o dia inteiro. Porém, já que o Senhor disse, segundo a sua palavra, eu lançarei as redes, conforme foi dito, conforme o Senhor disse. E aconteceu um milagre. Você entendeu? A palavra, ela vivenciada nessa experiência de fé, ela consegue trazer à vida aquilo que não existe. Pensa nisso e que Deus te abençoe.